Queridos e queridas, como estão? Beleza? Bora para mais um videozinho aqui de pandas. Não se esqueça que os arquivos estão aqui no GitHub, github.com/zurubabel/pandasbr. Estão aqui todos os arquivos, inclusive os futuros arquivos, tá bom? Dos futuros vídeos estarão aqui também, tá? Então, vamos começar a parte 2. Vamos começar a parte falando um pouco sobre seleção e indexação. Então, toda vez que nós temos eu já falei um pouco disso em vídeos anteriores, tá? Mas agora nós vamos entrar um pouco mais em detalhes. Quando criamos um data frame, por exemplo, né, ele tem uma determinada indexação, que a indexação ele é tanto de linhas, né? Então, quando nós estamos tratando sobre indexação de linhas, podem ser tanto a questão numérica, pode ser questão de letras, então letras, combinações de letras, por exemplo, uma palavra ou algo do tipo, ou podemos trabalhar também com datas. Isso é bem importante você entender a questão de indexação por data quando começar a trabalhar com análise temporal. Às vezes você precisa fazer uma determinada informação sobre análise temporal e em cima dos índices você pega os índices, joga na data, né, pega a data e joga no índice, e aí, dependendo do gráfico, ele já vai se orientar a partir do índice, tá bom? Então, vamos fazer uns exemplos aqui bem simples. Então, é o seguinte, eu vou criar aqui um data frame normal, beleza? Então, aqui, eu vou colocar aqui PD, data frame, e eu vou criar com o quê? Eu vou criar com o velho random, np.random.randn, né? E eu vou criar algumas linhas, eu vou criar, por exemplo, 3 linhas e 5 valores, né? Então ele vai do 0 ao quarto. Então como que o próprio Pandas ele faz? Quando você está criando um data frame novo, então ele já vai indexar a linha, né? Ele já vai indexar as linhas e as colunas a partir de um determinado número, tá bom? Neste caso ele está do 0 ao 4, que são as colunas, assim como nós colocamos aqui, e aqui é a quantidade de linhas que nós teríamos, né? Que tanto que o np random randnn, que ele volta, se eu mostrar aqui desse jeito, né? Só para poder demonstrar para vocês, ele volta um array com arrays, né? Ele volta uma lista com listas. Belezinha? Então, é o seguinte, como que nós podemos colocar, por exemplo, índices aqui? Nós podemos colocar os índices a partir disso que eu acabei de falar, tanto com números, quanto com letras, quanto com datas. Então, eu vou pegar, por exemplo, um index, né, igual ao quê? Eu vou pegar, por exemplo, índices e eu vou colocar do 5 ao 7, por exemplo, range, aí ele vai do 5, aí você tem que colocar deste jeito, né? Porque esse daqui é não inclusivo, tá? Esse daqui ele inicia do 5 e ele vai até um número antes do 8, que neste caso é o 7. Então se fizesse por lista, né, por questão de intervalo, é isso aqui, ó. Perdão, é isso aqui. 5, 8. É isso daqui quando você faz um range, tá bom? Um range, ele volta desse jeito. Então veja que eu sobrepus a parte dos índices dentro desse meu data frame. A mesma coisa que se nós fôssemos tratar, por exemplo, com colunas. Né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui com colunas, eu posso colocar uma lista de letras, por exemplo. A, B, eu vou colocar só com 3, tá? Só para não demorar tanto. Posso colocar desse jeito. Ou se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar tudo junto. ABC. Ah, mas aí não funciona. Mas se eu colocar com um desse, né, e tem que ser dentro de uma lista, ele volta do mesmo jeito. Lembram desse asterisco aqui? Na parte de funções lá de Python, caso vocês não lembrem, você pode assistir lá, tá bom? Então eu posso colocar, por exemplo, com datas, eu posso colocar com palavras, assim como eu mostrei nos vídeos anteriores. Às vezes nós estamos tratando, sei lá, tipo, de qual que é o nome da pessoa. Às vezes a primeira coluna ela é de um determinado nome, a segunda coluna é sobre valores, a terceira coluna é sobre alguma outra coisa e assim por diante.
tá bom? E na questão das datas dos índices, né, eu vou fazer aqui um índice por data. Então, eu vou colocar aqui datas, aí eu vou colocar uma outra função, que é do pandas mesmo, pd.dateRange, ok? E eu vou iniciar do dia 1º de agosto, beleza? Então, eu vou colocar aqui 01/08/2020, por exemplo, né? E aqui eu vou colocar period e eu vou colocar somente com 3. Só 3 linhas, tá bom? Só 3 dias. Aí eu vou vir para cá. Ao contrário de eu colocar o índice de acordo com o range, eu vou colocar aqui datas. Vamos ver por que não voltou. Vamos ver quanto que está voltando, né? Às vezes pode ser que eu tenha errado aqui no datas. Datas. Datas não foi definido. Peraí. Por que não está indo? PD. Deixa eu ver se eu rodei aqui. Eu acho que é por causa do periods, perdão, que é plural. Períodos 2. Então veja que aqui, ó, ele está pegando do dia. Aqui ele está pegando. É que aqui eu sempre esqueço que é mês, dia, ano. Então aqui é 08, 01. Aí ele pega do dia 1, dia 2, dia 3, né? Que é mês, e aqui vai ficar ano, mês, dia, tá bom? Por isso que na hora que for para colocar aqui as datas tem que ser em cima desse período, eu esqueci desse detalhe, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um índice, eu tenho índices aqui que eles são a partir de datas. Ao contrário de eu ter números, por exemplo, eu posso ter índices como datas, assim como eu disse, para análise temporal é algo bem interessante. E eu acho que, inclusive, é muito essencial, tá bom? Eu posso, por exemplo, também jogar a questão dos índices, se eu pegar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, eu tenho que atribuir em algum lugar, né? Então eu vou chamar isso aqui só de D, só para a gente ter um valor. E se eu pegar, por exemplo, index, ele volta DateTime Index. E se eu jogar, por exemplo, uma lista? 1, 2, 3. E olha só o que vai acontecer. Eu sobrepus a minha lista. Eu sobrepus ele. E veja que não é uma função ao qual ele retorna uma cópia. Ele é uma função desse jeito ao qual eu fiz, que eu simplesmente só mexi no atributo índice, no index nesse caso, eu estou passando uma lista, né? E essa lista ela vai sobrepor os meus índices que eu tenho lá. E se eu colocasse, por exemplo, um valor pulando, 1, 2 e 5, ele vai funcionar do mesmo jeito. Se eu colocasse um valor a mais, aí ele dá erro, porque eu tenho poucos valores, eu não tenho tudo isso de valor, tá? Então aqui veja que ele volta do 1 ao 5. Isso daqui é bem interessante na hora que nós estivermos tratando sobre locks e ilocks, tá bom? E uma coisa que eu falei nos vídeos anteriores, né? Quando nós estamos tratando, por exemplo, de colunas, então se eu pegar aqui D e eu abrir aqui e colocar, por exemplo, A, ele vai voltar exatamente desse jeito. Se eu quiser voltar mais de 1, eu posso colocar aqui e voltar como um B, né? Perdão. Lembrando que quando eu simplesmente só coloco o A, o tipo que ele volta como uma série, e se eu colocar mais de um, se eu colocar lista dentro da lista, né, se eu passar uma lista para dentro da chave, né, selecionando chave, ele volta como um data frame, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente que existem funções que são de séries e não de data frames e vice-versa. Outro ponto bem interessante é que a partir do momento que eu tenho determinadas colunas, elas são atributos do meu data frame. Então, por exemplo, se eu fizer aqui D.A, olha só o que acontece. E ele volta como? Ele volta uma série. Se você quiser pegar, por exemplo, e fazer comparações escalares, né, isso a gente vai entrar mais para frente na parte de filtros, mas já falando, se eu colocar aqui qual que é esse daqui maior que 0, ele vai voltar uma série também, só que de valores booleanos, verdadeiro ou falso. Veja que eu tenho aqui, ó, somente a linha 2, né? Neste caso é o 2,
mas em questão de índice, ele é o 5. Então veja que mesmo sendo a terceira linha, o índice que eu estou colocando é um 5, por exemplo. Ah, e se eu quiser mudar meu índice, eu quiser colocar palavras, por exemplo. Então vou colocar d.index igual a churros, banana, Jailson. E se eu voltar aqui para o D, ó, veja que ele considera o índice também. Ele indexa em cima da palavra. Então, se eu quiser pegar aqui, a partir desse momento, não existe D.A. Né? Quer dizer, ó, D, por exemplo. Ah, existe D.A por causa da coluna, perdão. Né? Continua sendo D.A. Na minha cabeça confundia, como se eu tivesse mudado o nome das colunas. Se eu mudar o nome das colunas, elas mudam o atributo. Beleza? Assim como eu já mostrei em outras funções, função rename, que foi inclusive um dos vídeos anteriores, né, os últimos vídeos anteriores, e assim por diante. Beleza? É bem interessante vocês entenderem essa parte de índice, porque mais para frente nós vamos começar a falar sobre funções de agrupamento. E é bem interessante vocês entenderem essa parte. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Não se esqueçam de ativar as notificações, assim vocês saberão quando sairão os próximos vídeos. Beijos na bunda e até mais!